O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele.
Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, minha irmã, cantar as misericórdias do Senhor é de fato para nós grande alegria, porque todos nós somos alvos dessa misericórdia. Uma vez que diz São Paulo, todos pecaram, todos estão privados da graça, então todos são alvos da misericórdia. A liturgia de hoje nos convida a meditar também sobre isso. Moisés está lá no monte, em um jejum difícil, esperando o Senhor falar em favor do povo que está lá embaixo. Aí o povo lá começa um baile funk lá embaixo, faz um bezerro de ouro, ninguém é de ninguém, tudo estamos perdendo, e Moisés está lá. Aí o Senhor diz para ele: olha, teu povo lá se perdeu, desce lá, que a coisa está feia. Aí Moisés desceu e o Senhor disse para ele: olha, o Senhor primeiro fala, o teu povo, fala para Moisés, o teu povo está lá perdido. Aí o Senhor falou: Moisés, vamos fazer o seguinte, esse povo é cabeça dura, vou acabar com eles, e a gente começa outro com você. Moisés podia ter orado assim: é bem melhor, é muito mais fácil, né? Porque cuidar de gente é difícil, é ou não é? Então Moisés podia ter falado: Senhor, vamos nessa, queima aí já, ou do jeito que o Senhor preferir, manda mais serpente, acaba logo, e a gente sai já para outra direção. Mas aí, se Moisés começasse ali um outro povo, eles por acaso não iriam pecar? A descendência dele? Iriam. Não tem como. Mas Moisés então aqui vai interceder. Aí ele vai dizer: o teu povo, Senhor, ele não é meu, ele é seu. Foi o Senhor que prometeu a Abraão a descendência, Isaac, Jacó, é o seu povo. Lembra da sua promessa. O povo é de cabeça dura, mas o Senhor tem um coração misericordioso. É o Senhor que fará esse povo entrar na terra prometida. É o seu povo, é a sua palavra. Então ele intercede e lembra do Senhor da misericórdia, que o povo não merecia, mas precisava. E aí o Senhor então não faz o que merecia. Seria justo castigar, a justiça, né? Mas o Senhor não faz, Ele dá a misericórdia. A misericórdia não fere a justiça, ultrapassa. O Senhor não pode ser injusto, porque senão não seria Deus, não seria um Deus de amor. Deus não foi injusto, Ele oferece a misericórdia, Ele ultrapassa a justiça, mas a misericórdia não fere a justiça. Na segunda leitura, temos aí um caso concreto de um que foi alvo da misericórdia, São Paulo. Ele está perseguindo, e quando Jesus aparece, diz para ele: por que você me persegue? Está perseguindo os cristãos, mas o Senhor se identifica com a sua igreja.
Jesus não fala, por que você persegue a igreja? Jesus fala, porque você me persegue. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Acho que tem muita gente hoje que esqueceu isso. Então Jesus disse para Saulo, por que você me persegue? E aí então tem uma conversão. Ele poderia ter feito Saulo cair e ter quebrado o pescoço. Não era mais fácil? Pronto. Porque tem muita gente que se acha Deus. Mas aí não, basta ter uma dor de barriga, acabou a pessoa. Acabou. A pessoa se acha muito, uma dor de barriga, não é nem muito. Acabou a pessoa. Mas o Senhor não quer isso. Por isso que São Pedro vai dizer, depois que Pedro entendeu isso, né? O Senhor tem paciência porque Ele espera a conversão. O Senhor então quer a conversão de Saulo, como a minha e a sua. Aí Saulo se converte, se transforma em Paulo e se torna um grande apóstolo. Ele vai falar, o Senhor veio salvar os pecadores e eu sou o primeiro. Ele se coloca em primeiro lugar, realmente porque se considerava o maior pecador. Eu que fui perseguidor, eu sou como um abortivo, eu que persegui os cristãos, o Senhor veio ao meu encontro. Ai de mim agora se eu não evangelizar. E olha, a glória de Deus foi manifesta nessa conversão. Porque se São Paulo perseguiu e o pecado abundou, muito mais a graça superabundou. Muito mais Ele salvou depois. Muito mais Ele aliviou. Muito mais Ele ajudou. Então, Deus foi glorificado com a conversão de São Paulo. Já no Evangelho, outra ação da misericórdia, só que agora o Senhor, na figura do Pai misericordioso, né? Então, interessante que só no Brasil nós chamamos essa parábola de filho pródigo. Nenhum país chama essa parábola do filho pródigo. Toda nação, essa parábola é conhecida como a parábola do Pai misericordioso. Né? Talvez é porque nós temos alguma identificação com aquele que está lascado, né? Mas de fato, nenhum dos filhos é principal. O principal é o pai. É só que no Brasil que alguém deve ter soltado esse nome e daí ficou conhecido. Mas de fato, o Senhor está falando parábolas da misericórdia. E agora Ele está falando do Pai. E no Evangelho de João Ele vai dizer, o Pai amou tanto vocês que me deu. Jesus vai falar, o Pai amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. A mesma coisa Ele dizer, o Pai amou tanto vocês que me deu para vocês. Então, Ele vai contar essa parábola do amor do Pai. E aí, o filho mais velho, ele já não reconhece o outro como irmão. Lembra que da primeira leitura o Senhor disse para Moisés, o teu povo. Aí Moisés diz, não, esse problema não é meu não, é o seu povo, é o Senhor que vai cuidar dele. Aqui, o filho mais velho vai dizer para o pai, esse teu filho, que gastou seus bens, e o pai disse, não, teu irmão, ele é o teu irmão. Não deixa de ser filho, mas quando ele vai falar esse teu filho, ele está falando assim, ó, não quero nada com ele. E o pai disse, é teu irmão. Então ele reelege novamente esse vínculo de amor colateral que tem que existir, porque Cristo nos fez irmãos. E eu não posso aceitar a exclusão de alguém, se não me excluo, assim como Moisés, se ele tivesse escolhido ali descartar o povo, ele também estava se descartando, porque aquele povo ajudou ele a se purificar e se santificar. E também, quando o filho mais velho quer excluir o irmão, o que está acontecendo com ele? Ele está se excluindo, porque ele não vai entrar na festa. E o pai fala, entra na festa. O que é a festa? É a salvação, é o banquete nupcial do Cordeiro. O novilho gordo que foi oferecido é o Cordeiro imolado, é Jesus. Jesus está contando a parábola e ele sabe quem vai ser oferecido pelo resgate dos dois irmãos. É ele.
Então, o pai falou: olha, entra. Não, esse teu filho. Então, quando eu excluo alguém, eu estou me excluindo. E se ele não entra na festa, como diz Santa Faustina no diário, né, da misericórdia, só não será salvo quem da salvação se excluir. É o caso do filho mais velho, ele está se excluindo. Por isso que o pai insiste, para ele não ficar de fora. Ele disse: o seu irmão estava morto, voltou a viver. Foi uma experiência pascal, uma experiência de morte e ressurreição. E agora é ele que está morto e precisa voltar a viver, perdoando o irmão. Essa experiência pascal da morte, tanto para o pecado como também para a mágoa, o ressentimento. Nós não podemos ter receio e nem ciúmes quando o Senhor opera milagres de misericórdia na vida de alguém. E aquele filho mais velho fica com ciúmes. Isso não pode acontecer entre nós. Deus opera misericórdia quando quer, a quem quer, como quer, porque tudo é dele. Porque de fato a parábola é do Pai misericordioso. E aquele filho ficou incomodado, sendo que ele não foi prejudicado. O pai repartiu os bens, não pegou nada que era da parte dele. Tudo era do pai. Ele podia dar, podia vender, podia não perdoar, mas ele se sentiu ofendido, sendo que não gastou nada dele, nada foi ele que deu. Devemos estar atentos se nosso coração não está assim. Quando eu me importo, quando alguém recebe uma graça, como se isso fosse esgotar o céu, e como se aquela graça tivesse sido dada por mim. E tem muita gente que se afeta com isso. Por incrível que pareça, se afeta porque Deus é bom. E aquele filho, ele está incomodado. Nada foi dele, nada ele gastou, nada ele tinha direito de cobrar, mas estava perturbado, furioso, com raiva, não entrou. A misericórdia nos ultrapassa. A misericórdia, ela é inefável, não pode ser medida, e todos nós precisamos. O Senhor não quer a morte do pecador. Falávamos aqui um dia atrás, para a gente também precisa ter cuidado com a falsa misericórdia, e que passa muito aí nas mídias sociais. O que é a falsa misericórdia? É o que nós não queremos, é a defesa do pecado. Deus defende o pecador e não o pecado. E hoje, muitas pessoas levantam o estandarte, a bandeira do pecado, e ignora o pecador. Essa defesa do pecado e das situações de pecado é uma falsa misericórdia. O Senhor não veio nos livrar. Aqui o Senhor não veio morrer pelo pecado, veio morrer pelo pecador e nos livrar do pecado. Tem muita pregação, muita defesa do pecado hoje em dia, para que de fato as pessoas se percam. Quem é que defende o pecado? O autor do pecado. O diabo é o garoto propaganda do pecado. E o salário do pecado é o quê? Por isso que o pai disse: o seu irmão estava morto, ele estava morto mesmo, mas voltou a viver. Essa é a alegria no céu, essa é a festa no céu, a conversão. Quando nós defendemos o pecado, que é acontecendo hoje na sociedade, não há conversão. Ninguém precisa mudar. Deus nos ama do jeito que estamos, mesmo que comendo a lavagem dos porcos. É verdade que Deus nos ama, mas nenhum pai quer o filho na lavagem dos porcos, quer que ele saia. É a conversão. Eu vou voltar
É o processo de conversão. Eu vou voltar para a casa do Pai. Tem que haver a conversão. E livremente, porque o pai não pôde prender o filho dentro de casa e nem foi lá buscar, porque ele foi livremente, ele precisa voltar livremente. Aí sim a verdadeira misericórdia. A misericórdia verdadeira exige a conversão, a mudança de vida. Então, meu irmão, minha irmã, a conversão não fere a pessoa humana. Muitos lugares aí, já estamos vendo isso daí, onde muitos pregadores, profetas, missionários, sacerdotes, estão proibidos de pregar a conversão. Mas é a falta da conversão que é o perigo, que é a condenação eterna. Como se a pregação de conversão ofendesse a pessoa humana. Não ofende. E a gente sabe também, porque nós temos a tendência a nos bajular. A gente sabe o que não nos converte, que não salva. Quando era jovem, isso já tem um tempo, fui participar de um retiro. Aí, vieram 2 padres pregar nesse retiro, de um lugar aí. E um padre era muito brincalhão e falava que o povo é santo. E os negócios do pecado não era bem assim. É aquela pregação, né? É aquela pregação assim que pode agradar o ego. O segundo padre chegou lá no lugar do retiro e lascou a taca na gente. Falou a verdade. Foram 2 pregações da manhã. Coisa que até achava que não era. Pronto, depois do almoço, foi ter as confissões, os 2 padres. O primeiro foi muito aplaudido, muito sorriso, mas na hora da confissão, o que tinha brincado, não tinha ninguém na fila dele. O do outro, estava todo mundo lá. Porque a verdade liberta. O consolo humano pode gerar euforia, mas a gente sabe. Aí uma vez, um esforço medonho, anos atrás, para as pessoas confessarem, eu fui viajar. É meu pai. Aí viajei e pedi para um padre celebrar a missa. Aí a secretária achou o padre para celebrar a missa. Aí o padre celebrou a missa, eu estava viajando, voltei. Aí uma senhora lá daquela comunidade onde ele celebrou, de uma capela: padre, que legal, o padre veio aqui, falou que o povo é santo, foi uma coisa tão bonita, que nem precisa confessar. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, um trabalho hercúleo, medonho para levar as pessoas à confissão. Aí falou que todo mundo era santo, que pobre é santo, que todo mundo é santo, todas as crianças são santas, os jovens são santos. Aí eu falei, tá, mas o domingo está chegando, eu vou dar lá na missa. Aí falou, olha, vocês, o irmão talvez aqui não falou assim tão direito, falou que na nossa comunidade todo mundo é santo, que nem precisa confessar. Eu falei, quem é santo aí? Levanta o braço, deixa eu ver, que eu atendo a confissão de vocês. Vamos lá, levanta o braço. Quem é que se enganou com isso? Alguém está enganado com isso? Não vai confessar não, para ver onde vai dar. E pode parecer brincadeira, mas esse tipo de pregação se espalhou no mundo.
E tem lugares do Brasil que você não acha confissão e nem tem quem queira confessar. Vai em Minas Gerais, em muitos lugares, Rio Grande do Sul. Você vai lá que vai ter confissão, nem aparece ninguém. Ah, como se isso fosse uma pregação do medo. Não, é pregação da verdade. O que dizia Santo Agostinho? O que é mais verdadeiro nosso? O nosso pecado. Aí sim vem a misericórdia. E quando eu reconheço que eu sou, aí é a misericórdia. Quando aquele filho mais novo estava lá na lavagem dos porcos e falou, eu pequei contra meu pai. E pecou mesmo. Eu vou voltar. Na hora que ele decidiu voltar, já estava perdoado. Mas ele tinha que reconhecer. Né? Imagina se ele volta, não, eu estou voltando, mas olha, eu tinha que fazer isso, eu tinha que sair, tinha que gastar os bens. Não, isso não é verdadeiro. Isso não nos convence. Mesmo que agrade aqui, não convence aqui. Porque nós sabemos quem nós somos. Somos amados, mas somos pecadores. E precisamos da confissão. É isso que o Senhor quer. A salvação do homem, a conversão do homem, e não a morte do homem. São Paulo achava que via. O Senhor deixou ele cego no caminho de Damasco. Por quê? Para mostrar para ele que ele não via era nada. Teve que entrar em Damasco, ele que ia à frente, então sendo levado por outro. Falou, olha, você se acha esperto, você é cego. Aí ele reconhece, aí volta a enxergar, recebe o Espírito Santo e volta a enxergar. É isso que tem que acontecer conosco, tem que acontecer sempre, que o Senhor quer operar. Essa é a verdadeira misericórdia, que não falta, que não acaba, que é inesgotável, que é inefável. A misericórdia a quem está com o coração arrependido, a misericórdia sobre aqueles que o temem. Essa sim, a gente pode dizer, todo pecado pode ser perdoado, mas precisa ter arrependimento. Essa pregação é verdadeira. Essa pregação sim é verdadeira. Ninguém está excluído da misericórdia divina. Aí sim. Peçamos ao Senhor também um coração misericordioso, para saber também acolher quem volta. E eu quero nessa Santa Missa, como pedimos na missa anterior, se você lembrar de alguém que está afastado, que está longe, pode ser da sua casa ou não, quando o padre erguer o cálice, daqui a pouco, mais tarde, você coloca essa pessoa lá dentro. Coloca como Moisés ali também, Senhor, é seu. É seu. Primeiramente é seu, tenha misericórdia. Traz de volta. E já dizia Dom Bosco, quem se preocupa com a salvação dos outros, progride, na sua própria salvação. Então vamos também colocar, você vai lembrar de alguém, vai colocar no ofertório, vai colocar ali na hora da consagração, pedindo ao Senhor, Senhor, misericórdia. Como um verdadeiro intercessor, como Moisés mesmo, vai pedir misericórdia, traz de volta. A missa é um momento de poderosa conversão, poderosa libertação, resgate, ação de Deus.